Eu tenho uma pergunta para você. Você acha que o agro no Brasil é uma história que vale a pena ser contada? Eu conheço uma história que é comum a muitos agricultores, né? Pessoas que vieram atrás de oportunidades aqui ocupar o interior do Brasil, por volta de uns 40 anos atrás. Eles foram incentivados pelo governo a tentar fazer agricultura num cerrado ainda que era pouco conhecido. Hoje, essas pessoas elas são conhecidas como a locomotiva do Brasil. Legal, né? Só que eles enfrentam um novo, diferente e mais grande desafio, que é o de desenvolver e de fortalecer a sua própria cultura, a sua identidade. E é isso que a gente vai falar hoje. Daqui pega a sede lá, Zé, que assim um pedaço lá assim, ó. Não, hein? Essa minha esquiva. Acaba. Zeca, olha a Carolina aqui, ó. Pode filmar, né? 30 anos depois desse vídeo, eu trago um pouquinho da história da minha avó para compartilhar com vocês. Ela se casou cedo, morava ainda no Paraná, já tinha 7 filhos. Quando perdeu o marido, meu avô num acidente de carro. Eu não cheguei a conhecer meu avô. Mas mesmo assim, minha avó não pensou 2 vezes quando aquela oportunidade de migrar para o Mato Grosso apareceu. E dessa forma, né, superando os desafios, ela ia encorajando os filhos e, sem perceber, ela ia imprimindo a cultura da nossa família. Já eu me lembro que visitar a primeira fazenda que a gente arrendou não foi assim divertido igual estava naquela pampa, sabe? Foi um pouco diferente, talvez não com tanta beleza, porque eu tive que viajar 200 quilômetros em cima da carroceria do carro e quando chegou lá, a paisagem não era tão bonita, era tudo ainda muito rústico, tinha tanta coisa para fazer, não tinha uma escolinha, não tinha parquinho, não tinha beleza. Mas, por falar em beleza, eu acho que, com o passar do tempo, eu consegui entender a maior beleza que eu já conseguia ver ali, que era a sincronia que precisava acontecer para fazer o agro dar certo. Né? Desde a escolha da semente, por conta do ciclo, né, até a decisão de se plantar, mesmo sem saber se ia chover. E a gestão da equipe também, a gestão do restaurante. Vocês sabem que nas fazendas tem sempre um restaurante, que é a cantina. Tem também um hotel, que é o alojamento. Tem a autopeças, nossa, e essa para administrar. Só o estoque na hora da manutenção das máquinas. E às vezes tem até uma indústria, né, no caso de quem tem armazém. Então, definitivamente, aquilo para mim já havia uma beleza ali. Talvez era uma arte, mas ainda no seu rascunho inicial. E enquanto a paisagem ia mudando, se transformando, eu cresci. Fui para a faculdade, fui para a cidade, né? Estudei administração, um pouquinho de marketing e foquei mesmo em comunicação. E sabe quando a gente fica assim, recém-formado, louco para entrar na empresa da família e colocar em prática as novas ideias? Essa era eu. Eu sabia que ia sofrer um pouquinho de resistência, porque as gerações, né, a quem tem experiência e a geração nova que está vindo, ali tem sempre um conflitinho de ideias. Eu só não imaginava que ia ser tão rápido. Logo nos primeiros dias, ali no escritório, eu lembro que meu tio, um dos líderes das empresas, muito sincero, ele me parou e me perguntou: "Ô, minha sobrinha, o que é que você estudou mesmo?" E eu com a boca cheia, né? "Marketing, tio." E ele falou: "Você sabe que isso aqui na nossa empresa não serve para nada, né?" Aqui a gente produz commodity, a gente não precisa se conversar com o mercado. E aquilo, ele falou, a commodity, acho que muitos sabem, mas é um grão que depois que a gente colhe, vai para um caminhão, entra no navio, se mistura com outros, e é lógico, o cliente final não vai saber nem qual que era a procedência. Fato é que hoje eu já falo muito bem disso, mas na época acho que eu chorei por uns 3 dias. E aquilo me levou a refletir que, se de fato, como que a gente poderia conversar com o mercado? Porque a gente mal tinha conseguido começar a se comunicar dentro da empresa. Quem lembra do famoso tijorola? O celular, gente, não fazia muito que tinha sido inventado.
Sem falar, por exemplo, que não tinha WhatsApp, né, internet na época. A empresa ela tinha crescido rápido, ela estava espalhada nos 4 cantos do estado. A distância, né, a barreira tecnológica fazia com que a comunicação realmente fosse muito pouca. E eu faço uma pergunta para vocês. Se a empresa se comunica pouco, como que ela se conhece? E se ela não se conhece, ela não tem cultura. Falei, tá aí. Eu posso não comunicar com o mercado interno, mas eu tenho um problema para resolver através da comunicação. Vou incentivar a comunicação na empresa. E foi aí que eu realmente foquei, né, o meu trabalho, fazer a empresa se conhecer. Cada fazenda fazia as coisas de um jeito, então a gente precisava trazer uma unidade, né, e trazer à tona a história, né, a origem. E ter trabalhado, né, nessa área me fez conhecer também os benefícios de se trazer à tona a cultura da empresa. Eu lembro que, logo que a gente teve que inventar um jornalzinho, a gente resolveu divulgar no jornalzinho que uma iniciativa de uma colaboradora chamada Leusimar. Ela pegou as crianças da sede e começou a incentivar as crianças a ensinar os adultos a fazer separação de resíduo, coleta seletiva. Colocamos aquilo no jornal e, assim, foi em questão de tempo para várias outras unidades começarem a copiar. Então, eu aprendi na prática, principalmente numa empresa do agro, que precisa, né, valorizar o meio ambiente, que aquela experiência de virar cultura era muito importante. E ia tudo bem, os desafios, né, de trabalhar a comunicação eles estavam sendo superados. Consegui criar um departamento na empresa, aquilo já tinha sido um sucesso. Até que, por volta de uns 8 anos atrás, a gente perdeu a minha avó. E assim, por mais que é a lei da vida, e a minha avó ela não morreu jovem, ficou uma sensação muito estranha para nós de perda. A gente ficou tão inconformado que parecia que um jovem, sabe, tinha morrido. E eu lembro que parecia que a gente não estava perdendo só a minha avó fisicamente, mas a gente estava perdendo a memória dela. Minha família começou a colecionar as histórias, né, para a gente resgatar tudo aquilo, preservar o que dava para ainda ser preservado, e a gente colocou num livro. E eu confesso para vocês que quando o livro ficou pronto, eu falei, eu já conheço toda a história da minha avó, eu demorei para ler o livro. Mas quando eu resolvi ler, eu chorei. Mas eu chorei. Eu chorei porque eu conheci profundamente quem a minha avó era. E aquilo fez elucidar todas as características que não tinha só nela. Eu comecei a descobrir as características que tinha nela e que eu comecei a identificar em mim também. Conhecer a história dela foi conhecer a minha história, a minha raiz. E aquilo me fortaleceu de um jeito que eu sei hoje o quanto foi importante, porque para enfrentar um período que viria em seguida. O agro, ele começou a ser alvo de ataques constantes, de disseminação de informação falsa. Não era raro chamar a gente de criminoso na internet. E eu lembro que isso começou a corroborar para o surgimento de uma cultura negativa relacionada ao setor. E o maior exemplo disso são os inúmeros casos já identificados de conteúdo errado, né, enviesado, presente no material didático dos nossos filhos. E eu temo que, se essa história ela continuar a ser contada dessa maneira, o prejuízo ele pode ser irreversível. Não somente para os adolescentes, né, que estão estudando, que pode ter o seu futuro limitado, né, mas também para quem construiu a história até aqui. E para esses adolescentes, eles podem deixar de fazer parte do futuro das soluções do planeta, como o combate à fome, por exemplo. Nessa época, ter vivenciado já esse conflito, né, da comunicação, me fez entender que a comunicação realmente importa. E se um dia, lá atrás, meu tio falou que a gente podia se dar o luxo de não se comunicar com o mercado, agora já estava passando da hora da gente se comunicar. Não era mais uma questão de opção, é uma questão de sobrevivência. E eu lembro que
ter relacionado, né, ter visto os benefícios de trazer à tona a cultura da empresa, fez eu ter uma visão mais ampla a respeito do que estava acontecendo com a nossa sociedade. Porque se a empresa não se conhecia, e porque ela não se conhecia, ela não tinha uma cultura, por que a nossa cultura como sociedade, no sentido do agro, desses sulistas, paranaenses que vieram, migraram e agora formam um único povo mato-grossense, a gente se identifica com isso. Por que a nossa cultura ainda é tão frágil? É porque esse povo ele se desenvolveu, mas ele ainda não se conhece. E como que a gente faz para a gente passar a se conhecer, investir, né, nessa cultura? Investindo nas pessoas. Eu quero compartilhar algumas histórias aqui com vocês. Porque eu acredito que se a gente tem potencial para ser um exportador de grão, de alimentar o Brasil e ainda alimentar o mundo, eu acredito sim que a gente também, por que não podemos ser exportadores de boas práticas, de grandes iniciativas e, quem sabe, exportadores culturais. Investir nas pessoas é investir numa cultura consciente. Lembra da história da Leusimar? Virou um programa que já tem 8 anos na empresa. Investindo nas pessoas, eles passam a entender hoje o que já pode ser feito de bom para o planeta. Infelizmente, iniciativas assim ainda têm muita dificuldade de ser operacionalizada pelo poder público nas cidades. Mas já acontece 100% nas nossas fazendas. Investir nas pessoas é investir na cultura. E na cultura das próximas gerações. A gente não precisa esperar pelo poder público para já começar a colaborar com iniciativas privadas. Desde que a gente começou a oferecer contraturno cultural para os filhos dos colaboradores, principalmente nas fazendas mais distantes, né, a gente viu uma mudança, uma valorização ali daquela comunidade. São aulas de teatro, aulas de língua estrangeira, esportes. E olha que legal, esse grupo, ele nasceu na fazenda, é um grupo de teatro que esse ano veio participar aqui na cidade de um festival de mais de 50 grupos. E eles ficaram em 3º lugar. Eu insisto que investir nas pessoas é investir na cultura. Porque quando a gente investe nas pessoas, uma equipe, um time com a cabeça aberta, ela é capaz de identificar que um resíduo não é só um resíduo. No caso, por exemplo, de um resíduo de peixe, a gente transformou num poderoso fertilizante, que é rico em aminoácido. Então, a gente está ministrando isso nas lavouras e está enriquecendo a microbiologia do solo. A planta está crescendo mais saudável, crescendo mais forte e, com isso, resistindo mais a pragas e doenças. Diminuição de químico. Então, investir nas pessoas é investir em aprender com a natureza. Eu insisto. Investir nas pessoas é o compartilhar da nossa cultura. Eu não sei qual que é o ramo de sua atuação, com que você trabalha, mas você não pode mais abrir mão de se comunicar com o mercado, com as pessoas, com o público externo. E eu e minhas primas, a gente entendeu isso e por isso a gente fundou o Instituto Farm1, para que as pessoas realmente tenham experiências com o agro. E através dessas experiências, através deles poderem olhar com os próprios olhos, aquilo passa a fazer parte da verdade da pessoa, fazer parte da história da pessoa. Porque a gente não se conforma mais com a história do agro sendo contada por quem não a viveu. E eu insisto mais uma vez, investir na cultura é investir na cultura da sociedade. Esse mergulho, né, no entendimento das artes, né, na valorização da cultura, me fez entender que a gente pode e deve ir além da porteira da empresa. Por isso, é um dos motivos de eu ter me tornado fundadora de museu. SIC Bartão é o primeiro museu cristão contemporâneo do Brasil, talvez do mundo. Lá a gente fala de Deus de um jeito novo, como um vinho novo para essa geração. A gente investe na vida dos artistas e também na produção de arte. E eu quero compartilhar uma história do meu pai, que ele sempre repete. Ele fala que para a gente ter uma vida próspera, a gente precisa cuidar das pessoas, do solo e do meio ambiente. E repete essa frase, hein?
Eu já resumo ele, eu já falo assim, vamos começar cuidando das pessoas. Porque as pessoas desenvolvidas, plenas e conscientes, automaticamente elas vão cuidar do solo, elas vão cuidar do meio ambiente. Mais que isso, elas vão aprender a valorizar a sua própria cultura. E com isso vão se transformar contadores de histórias. E por falar em contador de história, um dia, um homem vem ao mundo, um homem extraordinário. E ele viveu e contou histórias tão transformadoras e impactantes que elas continuam reverberando 2000 anos depois. Esse homem ensinou que existe a lei da semeadura, em que você lança uma semente num campo fértil e ela vai prosperar e ela vai dar bons frutos. O meu desejo é que essas histórias que eu compartilhei aqui, elas sejam como sementes que estão sendo lançadas no campo fértil, porque eu sei que elas vão prosperar e que vão gerar bons frutos. Muito obrigada.